Uniclac. Vamos lá, meus alunos. Vamos voltar aí ao nosso estudo da Lei 94 de 1979, perfeito? Estatuto do Município do Rio de Janeiro. Olha só, na aula passada, paramos no capítulo 8 das vantagens. Disposições preliminares, olha só. Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias. Vamos lá. Gratificações, ajuda de custo, diárias, salário família, auxílio para a diferença de caixa, auxílio doença e outras conferidas por legislação especial. Das gratificações. Conceder-se-á gratificação de função pelo exercício de comissão, de substituição, pelo exercício de encargos especiais, pela realização de trabalho técnico ou científico, pela prestação de serviço extraordinário, que é a hora extra, pela representação de gabinete, pela participação em órgão de deliberação coletiva, adicional por tempo de serviço, pelo exercício dos pontos, vamos lá, de encargos de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso, de encargo auxiliar de ou professor de curso regularmente instituído se realizado o trabalho além das horas de expediente a que está sujeito o funcionário. Vamos lá, 120. Gratificação de função é a que corresponde ao exercício de função gratificada existente nos quadros de pessoal do município. Então, gratificação de função é quando ele está na função gratificada. É a mesma coisa que que eu já te expliquei, você já aprendeu comigo de função de confiança. Perfeito? Função de confiança. Artigo 121. A gratificação de que trata o inciso 2 do artigo 119 se destina ao funcionário ocupante de cargo em comissão que haja optado pelo vencimento do seu cargo efetivo. Qual é a do inciso 2? É a que ele fala exatamente aqui, ó. Cadê? Oh, caramba, perdão. Aqui, ó. Pelo exercício de comissão, tá? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. 122. A gratificação do inciso 3 do artigo 119 será concedida nos casos dos artigos 33 e 34. 123. Gratificação de que trata o inciso 4, artigo 119, destina-se ao funcionário que forem atribuídos encargos especiais definidos em lei ou regulamento. Se ele tiver algum encargo especial definido em lei ou em regulamento, ele vai ter direito àquela gratificação lá do inciso 4, que fala aqui, ó, pelo exercício de encargos especiais. Você vê que é meio lógico, entendeu? De comissão, cargo em comissão, de encargo especial, cargo especial. E aqui ele fala da substituição. Você lembra lá atrás que eu falei para você? Lá na forma dos artigos 33 e 34, que ele menciona aqui na legislação, é quando a gente explicou da substituição, que é quando ultrapassar os 30 dias, que ele passa a receber a diferença, tal. É exatamente essa daqui que ele falou. E aos moldes que ele menciona aqui no artigo 122. Perfeito? Vamos lá. A gratificação mencionada no inciso 6º do artigo 119 destina a remunerar os serviços executados fora do período normal de trabalho que estiver sujeito ao funcionário do desempenho das atribuições do seu cargo, que é a hora extra, tá? Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão ou função gratificada impede o recebimento de gratificação por serviço extraordinário. Então, olha só, a partir do momento que ele está em um cargo em comissão, ele já está recebendo por isso. Ele está ganhando por isso. Ele está numa função gratificada, ele não vai ter hora extra. Perfeito? Até porque esses dois cargos, você já sabe, que são para funções de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Artigo 125. Salvo o caso de aposentadoria por invalidez, é permitido ao aposentado, mesmo compulsoriamente, participar de um órgão de deliberação coletiva, desde que julgado apto em inspeção médica de saúde.
Perfeito? Então, ainda que ele esteja aposentado, ainda que tenha sido compulsoriamente, lembrando que a aposentadoria compulsória modificou lá no final de 2015 e agora ela acontece aos 75 anos de idade, não mais aos 70, ele pode participar no órgão de deliberação coletiva, desde que ele seja submetido a uma inspeção médica de saúde e seja aprovado. 126. A gratificação adicional por tempo de serviço é a vantagem calculada sobre o vencimento do cargo efetivo a que faz jus o funcionário por triênio de efetivo exercício do município. Ou seja, a cada 3 anos ele recebe essa gratificação por tempo de serviço. Perfeito? É a cada triênio. Olha o parágrafo primeiro. Ó. A gratificação correspondente ao primeiro triênio é de 10%. E dos demais, 5% cada um. Então, no primeiro ele ganha 10%, depois a cada triênio ele ganha 5%. Tá? O funcionário contará para esse efeito o tempo de efetivo exercício prestado ao município, inclusive na condição de contratado. Cara, isso daqui é muito importante. Esse inclusive na condição de contratado. Perfeito? Inclusive na condição de contratado. Por quê? Na tua prova, a sua banca pode botar o quê? Um salvo no lugar desse inclusive. Perfeito? Então, tu pode marcar um asterisco aqui, ó, que isso daqui é coisa linda para cair na tua prova. Tá bom? Linda para cair na tua prova. Parágrafo 3º. A gratificação é devida a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o triênio. Então, a partir do momento que ele completou 3 anos, ou seja, o triênio de efetivo exercício, ele já faz jus a esse recebimento. Entendeu? Cuidado, tá? Que na prova, como geralmente o estatuto você não fica estudando ele direto, você se liga em outras matérias que têm peso maior, você não pode confundir quinquênio com triênio. O quinquênio é quando ele vai ter a licença especial. O triênio é quando ele vai ter a gratificação do adicional por tempo de serviço. Então não confunda, tá bom? Foi? Continuando aqui com vocês. O funcionário investido em cargo de provimento em comissão continuará a perceber a gratificação adicional por tempo de serviço. Ou seja, se ele foi investido em um cargo em comissão, ele continua recebendo a gratificação por tempo de serviço, ou seja, o triênio. Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, reversão é o retorno do aposentado ativo, você lembra disso, né? Serão considerados os triênios anteriormente atingidos, bem como a fração de triênio interrompido, retomando-se a contagem de tempo de serviço para efeitos de gratificação adicional por tempo de serviço a partir da data da posse. Vamos lá, suponhamos que o servidor já tinha 3 triênios, e aí ele estava há 2 anos trabalhando, e aí, de fato, ele foi aposentado. Quando ele tem a reversão, ele volta a trabalhar. Peraí, quanto tempo faltava para ele completar mais um triênio? Ele tinha mais 2 anos? Eu começo a contar desses 2 anos, passou mais 1 ano, ele já vai ter direito a mais um triênio. A mesma coisa serve para quem vai ser o quê? Aproveitado, que ele estava em disponibilidade, eu paro de contar. A partir do momento que ele for aproveitado, eu vejo onde eu parei a contagem para dar prosseguimento, para atingir as gratificações por tempo de serviço, o triênio, tá bom? As gratificações de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 119 serão mantidas nos casos de afastamento previstos lá nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 do 64 e inciso 1 do artigo 82, salvo quando o funcionário for exonerado ou dispensado do respectivo cargo em comissão ou função gratificada para o afastamento. Tá? Isso daí, infelizmente, decoreba e a gente cai dentro aqui agora. Ao funcionário efetivo que permanecer no cargo em comissão, cara, isso aqui é importante, tá? Pode cair muito sério isso daqui para você na prova, porque é um monte de cálculo que você vai ter que fazer aqui agora. Ao funcionário efetivo que permanecer em cargo em comissão ou função gratificada por período contínuo superior a 10 anos, então sublinha contínuo, superior a 10 anos, tá? Ele permaneceu ou em cargo em comissão ou função gratificada. Ou períodos vários, cuja soma seja superior a 15 anos, ou seja, ou ele vai ter 10 anos contínuos, ou 15 anos, ou superior a 15 anos, interpolados, tá? É assegurada a percepção do valor da função gratificada ou 70% do valor do símbolo do cargo em comissão de símbolo mais elevado, dentre o dos cargos e funções ocupados, desde que exercido por prazo superior a 1 ano, e quando não satisfeita essa condição, a do símbolo imediatamente inferior a que houve ocupado.
Como assim, Geraldo? Vamos lá. Aqui, ó, ele fala 70%. Aqui, ó, vem aqui, só para você não perder, tá? Ele fala que é o símbolo do cargo em comissão, ó. Ele fala aqui, ó, o valor da função gratificada ou 70% do cargo em comissão. Então, vamos lá. A gente bota no quadro. Primeira coisa que você tem que lembrar, ó, ele vai ter direito, se ele tiver 10 anos contínuos, ou se ele tiver superior a 15, mais de 15 anos interpolados. Ou seja, aquilo ali passa a ser direito dele, né? Vamos falar entre aspas, aquilo ali incorpora, ele vai receber aquilo ali pro resto da vida. Até aqui estamos juntos? Lembrando que a gente tem que pensar o seguinte aqui. Ele vai receber pelo símbolo do cargo em comissão que ele ocupou, ou do símbolo mais elevado, que ele tenha complementado ao menos 1 ano de serviço. Perfeito? Então, ou são 2 anos contínuos, ou 15 interpolados. Foi? Lembrando que ele vai receber, ele passa a ter direito o quê? Ou ao valor, né? O valor da função gratificada ou 70% do cargo em comissão. Perfeito? Foi, então, 10 anos contínuos ou 15 interpolados, ele passa a fazer jus ao valor da função gratificada ou 70% do cargo em comissão, lembrando do mais elevado desde que ele tenha permanecido 1 ano naquele cargo, tá? Foi, anota isso daí no teu material e a gente dá continuidade, tá bom? Deixa o tio apagar aqui. Vamos lá. O exercício de carga em comissão e de função gratificada será computado globalmente para os efeitos desse artigo. Mesmo que o funcionário não tenha percebido, durante o exercício, a totalidade do valor do símbolo do cargo em comissão, somente assegurará a percepção da vantagem referida nesse artigo, 70%. Artigo 130. Depois de assegurada a vantagem de que trata o artigo anterior, do cargo em comissão 70% ou integral da função gratificada, manter-se-á inalterada a retribuição pecuniária a que faz jus, sendo considerada direito pessoal, incidindo sobre a mesma os aumentos gerais de vencimentos. Ou seja, isso aí vai ser o quê? Uma retribuição pecuniária e sendo considerado um direito pessoal, ou seja, é do servidor. Perfeito? E todos os aumentos vão incidir sobre aquele valor que ele passou a perceber, correto? Que vai integrar ao vencimento dele. A vantagem a que se refere o artigo 130 será revista depois de assegurada seu funcionário. Então, vamos lá. Como eu vou revisar essa vantagem? Vem. Prosseguir sem interrupção no exercício do cargo em comissão ou função gratificada e completar mais de 1 ano em cargo ou função dessa natureza de maior remuneração. Você lembra que eu falei para você que ele pode ter ocupado 10 anos consecutivos vários cargos em comissão? Aquele que ele ficou pelo menos 1 ano, correto? De maior remuneração é o que ele vai receber. Mas vamos lá. Aí suponhamos que ele ficou mais de 1 ano num cargo que pague R$3.000 a ele. Só que depois que ele passou a fazer jus, isso daí entrou lá no vencimento dele, ele continuou trabalhando, exercendo cargos em comissões, e mais para frente ele ficou num outro cargo em comissão que pagava 10 mil e ele ficou 1 ano. Opa, então o que vai acontecer? A vantagem a que se refere ao artigo 130 será revista depois de assegurada se o funcionário, olha o inciso 1, prosseguir sem interrupção no exercício de cargo em comissão ou função gratificada e completar mais de 1 ano em cargo ou função dessa natureza de maior remuneração. Então eu vou revisar aquilo ali para poder atualizar. Perfeito? 2. Interromper o exercício de carga em comissão ou função gratificada e, posteriormente, a linha A, computando-se o tempo anterior, vier a completar 15 anos de exercício de carga ou função dessa natureza. Ou seja, ele estava há 9 anos, aí interrompeu. Beleza. Correto? Ou então, ele estava há 10 anos, parou de trabalhar,
Aí mais à frente ele trabalhou mais um pouco e deu o período de 15 anos. Aí eu analiso aquele 1 ano para poder dar a maior remuneração para ele. Exercer por período superior a 1 ano, o cargo ou função dessa natureza e de maior remuneração foi o que eu expliquei agora. Perfeito? Sintetizando tudo isso que está no quadro. Ele ficou 10 anos, está recebendo aqueles 3 mil. Trabalhou consecutivamente e foi para um outro cargo que paga mais, completou 1 ano no cargo que paga mais, vai revisar e vai receber por aquele. Ou então, ele estava trabalhando 10 anos, está ganhando os 3 mil, parou, saiu do cargo em comissão, está ganhando os 3 mil. Só que aí ele trabalhou mais 1 ano, e lá atrás, antes dos 10 consecutivos, ele já tinha mais 4 interpolados. Aquele 1 ano não completou os 15 de maneira interpolada? Sim. E aquele 1 ano que ele ficou era um cargo que pagava o quê? O dobro daqueles 3 mil, pagava 6 mil. Então eu vou revisar e eu vou analisar esse período superior a 1 ano, porque eu vou pagar isso daí para ele. Perfeito? É assim que vai proceder essa revisão, tá bom? É um pouco truncado, mas se você prestar atenção, ler com cuidado, você vai matar isso daí. Artigo 132. Os funcionários oriundos do artigo do antigo Estado da Guanabara contarão para os efeitos dos artigos 129 a 131 tempo de exercício do cargo em comissão ou função gratificada no antigo Estado da Guanabara, salvo se houver incorporado a vantagem conferida pelo decreto tal. Enfim, acredito que é o tipo de coisa que não vai cair na tua prova isso daqui. Os funcionários que houverem incorporado a vantagem conferida pelos decretos 231, 267 e 75 poderão optar pela contagem de tempo que se refere a esse artigo. Também acredito que não seja objeto de prova, ok? Que é tão somente uma formalidade. Vamos lá. Ajuda de custo. A ajuda de custo é a compensação das despesas de viagem e instalação, então vamos lá, sublinha no teu material, viagem e instalação concedida ao funcionário que for incumbido de missão fora do município por prazo superior a 30 dias. Então, se ele ficou fora do município por prazo superior a 30 dias, ele vai ter direito a tal da ajuda de custo. Não podendo exceder de importância equivalente a 3 meses de vencimento, salvo quando se tratar de missão no exterior. Então, vamos lá. Ajuda de custo. Você já faz aqui, ó, do lado do teu material aí, ó, você já bota aqui, ajuda de custo. Ele só vai ter direito quando exceder a 30 dias, ou seja, for maior, ficar por mais de 30 dias. Correto? E o valor? Qual é o valor que ele vai receber? Eu não posso exceder a 3 meses de vencimento, ou seja, 3 meses de vencimento. Perfeito? Eu não posso exceder a esse valor. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. No outra coisa, tá, gente? Salvo se for posterior. Vou te dar um exemplo. Se você for militar, ou melhor dizendo, se você for um servidor público do estado, do município do Rio de Janeiro, e você foi servir ao exército lá no Haiti, ou então você foi fazer algum outro tipo de serviço, alguma missão no exterior, você foi representar o município do Rio de Janeiro lá fora, beleza, aí sim pode ultrapassar esse valor de 3 meses, ok? Vamos lá. Parágrafo único. No arbitramento da ajuda de custo, serão levados em conta o vencimento do cargo do funcionário, as despesas a serem por ele realizadas, bem como as condições de vida do local da missão. Tudo isso vai ser analisado, ok? Um exemplo eu te dou. Por exemplo, se você vai a Porto Alegre, você vai comer bem pagando R$20. Se você vem no Rio de Janeiro, você vai comer bem pagando R$100. Se você vai estacionar seu carro em Minas, você vai pagar R$5. Aqui no Rio de Janeiro, você vai pagar 40 a hora no centro do Rio de Janeiro. Então, tudo depende do local onde você se encontra, tá? Vamos lá. O funcionário restituirá a ajuda de custo. A partir do momento que ele usa essa expressão restituirá, você já percebe que ele recebe o quê? De forma antecipada. Olha só. O funcionário restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para o local da missão. Ou seja, antes de afastar, tá? Isso daqui é o mundo perfeito, tá? Na prática não é assim não. Tu vai se afastar, vai voltar e vai lutar para receber. Mas aqui você vai fazer o quê? Você vai receber antes de se afastar, porque é o que cai na tua prova. Aqui, ó. Quando não se transportar para o local da missão, tem que devolver. Quando, antes de terminar a incumbência, regressar
pedir exoneração ou abandonar o serviço. Antes, ele tinha que ficar mais um tempo lá, ele volta, pede exoneração ou então ele abandona o serviço. Tem que restituir a administração. A restituição é de exclusiva responsabilidade pessoal e poderá ser feita parceladamente. Parágrafo 2º. Não haverá obrigação de restituir, ou seja, quando ele não tem que restituir. Quando o regresso do funcionário for determinado ex officio ou decorrer de motivo de força maior. Quando o pedido de exoneração for apresentado após 90 dias da designação para a missão. Galera, o que você tem que entender? O pedido for apresentado após 90 dias. A palavra-chave é essa daqui, ó, apresentado após os 90 dias. Por quê? Se você não tem conhecimento do serviço público, eu te explico agora. Você pedindo exoneração hoje, até que ela seja concedida, isso demora um tempo. Perfeito? Demora. Pode demorar uma semana, pode demorar 2 semanas. Realmente demora um tempo. E o que você tem que ficar ligado? Ele diz aqui do pedido, ele apresentou o pedido. Ele tem que falar que não haverá obrigação de restituir se ele apresentar o pedido após os 90 dias. Aí na prova, ele coloca o seguinte, que ele apresentou o pedido em 80 dias, mas que só foi concedida no 100º dia após a determinação. Ou seja, aqui eu não estou falando da concessão, eu estou falando da apresentação do pedido, correto? Porque pode ter sido concedido a exoneração para ele no dia 95, mas ele apresentou no dia 85, perfeito? Então vai ficar fadado ao insucesso, ele vai ter que restituir, porque o pedido foi apresentado antes dos 90 dias. Então tome cuidado com esse tipo de questão. Quando ele fala que o pedido foi apresentado antes, mas a concessão somente veio depois. Não vai dar mole com relação a isso aí, tá? Vamos lá. Seção 4 das diárias. Artigo 135. Ao funcionário que se deslocar do município em objeto de serviço serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência, a título de compensação, de despesa de alimentação e pousada. Ou seja, ele vai receber aquilo ali a título de alimentação, uma compensação por alimentação e pousada. O arbitramento da diária consultará a natureza, o local e as condições do serviço. Então, você já está vendo aqui, que ele se deslocou aqui, do município em serviço. Perfeito? Tranquilo, galera? Nada mais falar disso daqui. A gente sabe que em outros estatutos acaba sendo até mais completo quando ele fala de diárias, mas a gente está estudando para o município do Rio de Janeiro, então a gente fica em cima disso daqui, tá bom? Vamos lá. Do salário família, como vai ser esse tal do salário família? Aqui, artigo 137. O salário família é o auxílio pecuniário especial concedido pelo município ao funcionário como contribuição ao custeio das despesas de manutenção da sua família. Show. Conceder-se-á salário família ao funcionário, vamos lá. Quando é que vai conceder e para quem? Pela esposa que não exerce atividade remunerada, tu é funcionário, tua esposa não exerce atividade remunerada, vai ter o salário família, esse auxílio. Pelo esposo que, por motivo de invalidez, não exerça atividade remunerada, cuidado, ele pode jogar aqui que a esposa, por motivo de invalidez, não exerça atividade remunerada. Não, aqui ele não fala nada disso, basta que ela não exerça, tá? 3, por filho menor de 21 anos que não exerça atividade remunerada. Se for menor de 21 anos e não exerça, ele recebe. Por filho inválido, por filho estudante que frequente curso superior que não exerça atividade remunerada até a idade de 24. Tá? Até a idade de 21, ele pode ser vagabundo, não estudar, desde que ele não trabalhe, vai receber. E até os 24 está estudando, mas não exerce atividade remunerada. Aqui, vamos embora. Pela filha solteira sem economia própria que viva à expensa do funcionário. Ou seja, sabe aquela filha que ficou pra titia? Aquela menina que tentou casar e não conseguiu? Aquele servidor que tem uma filha de 40 anos, solteira em casa, que não trabalha e quem sustenta ainda é o pai, ficou pra titia? Vai ter direito ao salário família. Pelo ascendente sem rendimento próprio que viva à expensa do funcionário. Ou seja, o pai ou a mãe daquele funcionário vive às custas dele, não tem rendimento próprio, ele cuida, está lá, está na casa dele, vai ter direito ao salário família, perfeito?
Parágrafo único. Compreende-se nesse artigo o filho de qualquer condição, inclusive enteado e menor, que, mediante autorização judicial, vive sob sua guarda e sustento do funcionário. Vamos lá, deixa eu explicar para você. O menor é que ele fala o filho de qualquer condição, inclusive inclusive o enteado, ou seja, o servidor casou com uma mulher ou a servidora casou com um homem e ele já tinha um filho, é um enteado, vai receber? Vai. E aqui, ó, ou então menor mediante autorização judicial que vive sob as suas custas, sob sua guarda, sob seu sustento, perfeito? E aí ele vai ter direito a isso daí, tá? Quando o pai e a mãe forem ambos funcionários do município e viverem em comum, o salário família será concedido ao pai, se não viverem em comum, ao que tiver dependentes sob sua guarda, e se ambos tiverem de acordo com a distribuição dos dependentes. Ou seja, quando o pai e a mãe são servidores públicos do município do Rio de Janeiro, quem é que vai ser concedido? Ao pai. Se não viverem, aquele que tiver o quê? Os dependentes sob sua guarda. E se ambos tiverem dependentes, aquilo ali vai ser pago de acordo com a relação dos dependentes. Tá bom? Parágrafo único. Equiparam-se ao pai e à mãe os representantes legais dos incapazes e as pessoas cuja guarda e manutenção estiverem confiados por autorização judicial, os beneficiários. A cada dependente relacionado neste artigo corresponderá a uma cota do salário família, tá? Então, a cada dependente, que a gente mencionou aqui, uma cota do salário família. O filho inválido corresponderão 3 cotas do salário família. Então, pode marcar esse parágrafo único inteiro aqui, ó. Tá? Porque o filho inválido vai ser diferenciado. Ele pode colocar que a todos e qualquer, de forma indistinta, os dependentes receberão uma cota do salário família. E aqui ele fala que o filho inválido corresponderão a 3 cotas. O salário família será pago nos casos em que o funcionário ativo ou inativo deixar de receber o vencimento ou provento. Vamos lá. Em caso de falecimento do funcionário, ou seja, morreu o funcionário do servidor público também morre. Em caso de falecimento do funcionário, do servidor público, o salário de família continuará a ser pago aos seus beneficiários. Eles continuam recebendo, tá? Parágrafo único. Se o funcionário falecido não se houver habilitado ao salário família, a administração tomará as medidas necessárias para que seja pago aos seus beneficiários, desde que atendam os requisitos necessários à concessão desse benefício. Ou seja, às vezes o servidor público, ele não cadastrou como o filho dele, não cadastrou como um beneficiário lá do salário família. Perfeito? Não cadastrou, não estava recebendo. Entendeu? Ou porque não quis, ou porque não sabia, enfim. Nesse caso, a administração faleceu, ela vai tomar providências para que todos aqueles que se enquadrem de forma comprovada, ela vai pagar aquele salário família. Tá bom? Do auxílio para a diferença de caixa. Isso é pequenininho também. Só um artigo. Ao funcionário afiançado que, no desempenho de suas atribuições, lidar com o numerário do município, será concedido um auxílio financeiro mensal correspondente a 15% do valor do respectivo vencimento para compensar a diferença de caixa. Enfim, eu não sei nem o que explicar aqui para vocês, porque eu nunca vi a aplicabilidade disso daqui na prática, perfeito? E nunca vi também cair em prova, tá? Mas a gente tem que trabalhar isso daqui, porque pode ser objeto de prova para você. Tá? Olha só, do auxílio doença, seção 7, tá? Eu vou falar aqui do auxílio doença e a gente fecha para poder a gente entrar na próxima aula. Após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o funcionário terá direito a 1 mês de vencimento a título de auxílio doença. O que é isso? Tio Geraldo, eu fiquei 12 meses consecutivos lá por licença para tratamento de saúde. Beleza, completei 12 meses, eu ganho um auxílio-doença, que vale a 1 vencimento, tá? O auxílio-doença não vai ser pago todo mês, não. A cada 12 meses eu recebo um único auxílio-doença, que equivale a 1 mês de vencimento, tá? Quando se tratar de licença concedida por motivo de acidente no trabalho ou doença profissional, o funcionário fará jus ao auxílio-doença, de que se trata o artigo, a cada período de 6 meses. Quando ocorrer o falecimento do funcionário, o auxílio-doença a que fez juiz até a data do óbito será pago de acordo com as normas aplicáveis ao pagamento de vencimento. Então, como funciona isso daqui? Ó, se ele passou 12 meses,
de licença para para tratamento da saúde, 12 meses. Aqui, ó, a partir daqui, ele ganha um auxílio doença. Perfeito? Agora, se foi acidente de trabalho, ou seja, o servidor foi, enfim, alguma moléstia profissional, algum acidente de trabalho, a cada 6 meses, ele vai receber o auxílio doença. Perfeito? Que equivale o quê? A um vencimento. Aqui, ó, igual a um vencimento. Aqui, um vencimento. Um vencimento. Perfeito? Tranquilo, meus amores? Show de bola? Então não pode dar mole nisso daí, tá? Copia isso daí, aperta o pause e copia que o titio vai apagar. Tá bom? Vamos lá. Ficou tranquilo? Perfeito? Show de bola? Fechei para vocês aqui o auxílio doença. A gente vai entrar no título 6 na próxima aula falando das concessões, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a sua presença até o final e eu tenho certeza que eu te vejo na próxima aula. Beijo grande no coração e ó, foca nos estudos, que eu tenho certeza que tua vitória está chegando. Tchau, tchau, galera.